É impressionante como a saída dos médicos cubanos do Brasil rendeu e tem rendido bastante discussões, né? Depois de algumas declarações do presidente eleito Jair Bolsonaro, o governo de Cuba decidiu tirar os médicos cubanos do programa Mais Médicos, causando aí um desabastecimento profissional de 8 mil médicos. E depois disso, nós tivemos diversas declarações da direita e da esquerda, de uma parte da esquerda, aquela pior parte da esquerda, aquela parte da esquerda pedante, chata, com aquele discurso repetitivo, cansativo, que ninguém aguenta mais. Criticando o Jair Bolsonaro, falando que isso vai causar problema, pessoas vão ficar sem acesso a médicos, e a direita também falando que esse Mais Médicos servia para financiar governo, financiar a ditadura, uma grande besteira. Ambos discursos rasos, desconectados com a realidade, sempre com aquele mesmo papo, com aquele mesmo senso comum, sem o real conhecimento do Brasil. E nós estamos aqui para discutir, para aprofundar esses pontos. Primeira coisa que foi dita é que os médicos cubanos eles não poderiam ficar no Brasil, essa foi uma crítica. Só que o objetivo dos médicos cubanos serem temporários no Brasil era evitar que esses médicos, ao morarem no Brasil, depois de algum tempo, mudassem para uma região mais central. Então eles começariam trabalhando em uma área isolada e depois trocariam de localidade e iriam morar numa região central. Isso iria continuar com o problema da má distribuição médica, porque aquele médico que estava trabalhando lá migrou e foi para outra área. Então esse é um dos motivos que faz com que o programa seja rotativo. O médico tenha que voltar para Cuba e mantenha a família dele lá. Agora, se isso fere os direitos humanos, é uma outra discussão. Outra coisa que foi pautado era que o Brasil tinha que pagar uma parte para o governo cubano. Isso aí nada mais justo, porque a prática de exportação de serviço médico é uma estratégia comercial cubana. Cuba exporta serviços médicos. E o Brasil faz algo muito parecido com isso, né? De depois exigir que o profissional volte, né? O governo cubano exigia que o profissional voltasse para Cuba depois. Cuba formou o médico, Cuba deu toda a estrutura para a formação desse médico, e depois esse médico trabalhando em outro país, então é necessário remunerar devidamente o governo cubano por isso, e também que esse médico volte para o país de origem. O Brasil faz isso também. O Brasil, muitos pós-graduandos vão cursar doutorado fora, vão ficar 4 anos fazendo doutorado fora, por exemplo, com bolsa do governo brasileiro, e o governo brasileiro exige que esse aluno, que foi financiado com recursos públicos brasileiros, trabalhe no Brasil pelo mesmo período que ele ficou fora. Então, se ele ficou 4 anos fora, que ele fique 4 anos trabalhando no Brasil para compensar essa perda, esse investimento que foi feito, né? Não essa perda, esse investimento que foi feito nele. E aí, muita gente falou dos valores que Cuba iria perder 300 milhões de dólares ano, isso iria causar um impacto muito grande para Cuba, que Cuba tinha muito mais a perder com a saída do Mais Médicos do que o Brasil. E a pergunta que fica é, será mesmo? Se nós formos aprofundar um pouquinho mais o nosso discurso, a gente vai ver que a situação não é bem assim. Primeiro, nós vamos ter aquela perda de mão de obra de trabalho médico, claro que vamos tentar repor, tá bom? Mas nós temos perdas comerciais aí também. Esse valor que o Brasil exporta para Cuba, na verdade não vai direto para Cuba. Ele passa pela Organização Pan-Americana de Saúde e depois vai para Cuba. Esses 300 milhões que Cuba recebe do Brasil pelos Mais Médicos são menos de 3% do valor total das exportações que Cuba faz de serviços médicos. Cuba exporta em torno de 11 bilhões de dólares de serviços médicos. E o Brasil exporta para Cuba o Brasil exporta para Cuba 300, o Brasil manda para Cuba 300 milhões, então isso dá um valor muito pequeno comparado com o total das exportações de serviços médicos cubanos. E além disso, Cuba é um excelente parceiro comercial brasileiro. Você pode falar que as exportações brasileiras para Cuba são muito pequenas, mas quando nós pegamos a balança comercial brasileira, tirando os Mais Médicos, é uma balança muito favorável para nós. Nós exportamos em torno aí de 340 milhões de dólares ano e importamos de Cuba 20 milhões aproximadamente. Então nós temos um superávit na balança comercial de 320 milhões. Isso é muito dinheiro. É uma diferença muito grande. Então Cuba é um bom cliente. E o que me assusta é que a decisão de Cuba de sair do Mais Médicos foi muito rápida. Em diplomacia não tem bobo. Ninguém é ignorante em diplomacia. Possivelmente Cuba fez isso porque tem margem para retaliação e tem espaço para negociação com o Brasil.
E aí quem perde somos nós, porque é muito mais fácil você encontrar alguém para te vender algo do que alguém para comprar de você. O maior produto que o Brasil exporta para Cuba é carne de frango. O Brasil exporta aí 58 milhões de dólares ano com carne de frango. E por que isso é preocupante? Porque esse ano o Brasil teve um embargo econômico com carne de frango para a União Europeia. O Brasil comercializa 800 milhões de dólares ano de frango com a União Europeia. E aí o que acontece? Esse tem um impacto muito grande no nosso agronegócio. Se Cuba retalhar os nossos produtos, ela pode comprar dos Estados Unidos, que é o maior produtor de frango do mundo, está pertinho, pode comprar do México. Se Cuba retalhar as nossas exportações, nós vamos ter aí um probleminha. Nós temos 14 milhões de desempregados, precisamos gerar emprego e estamos tendo dificuldades de comercialização com a Europa e com Cuba com carne de frango. E qual que é outro problema? É mais um baque para o agronegócio, né, do governo Jair Bolsonaro. O agronegócio apoiou o Jair Bolsonaro e ele já deu uma declaração que iria mudar a embaixada de Jerusalém, de Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, que desagradou os árabes. Os árabes são grandes consumidores de carne bovina brasileira. E ele também já deu declarações, falou que ia juntar os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, depois decidiu voltar atrás, mas isso também afetaria negativamente as nossas exportações do agronegócio. Então, essa é uma relação muito delicada que nós temos com Cuba, porque Cuba é um bom cliente nosso. Para piorar a situação, o ministro da Saúde, o Gilberto Ock, disse que o Brasil não vai arcar com os custos logísticos da volta dos médicos cubanos. Eu discordo completamente dessa atitude do governo brasileiro. Já que nós estamos saindo, já que estamos rompendo esse acordo com Cuba, o mínimo que deveria ser feito era dar um pouco de dignidade para esses profissionais voltarem para os seus países, para tentarmos preservar a relação que nós temos com Cuba. Por mais que você possa achar que Cuba é um país comunista, que nós temos que cortar relações com esses países, com esses governos, uma coisa que você tem que saber é que dinheiro não tem ideologia, dinheiro não tem sexualidade, dinheiro não tem cor, dinheiro tem valor. E dinheiro é importante, principalmente se nós queremos resolver o nosso problema econômico e gerar emprego. Essas atitudes não facilitam, não melhoram a nossa geração de emprego, só pioram. Por isso que eu achei de uma enorme deselegância, uma falta de diplomacia muito grande do nosso ministro da Saúde. Relações diplomáticas precisam ser feitas de melhor forma possível, porque nós podemos sofrer retaliações comerciais. Se você quiser entrar em contato comigo, você pode entrar no meu Facebook, o link está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais sobre esse embargo econômico, também tem uma notícia aqui no link na descrição do vídeo. Tem um texto do meu blog falando mais sobre esses valores, mais sobre essa relação comercial Brasil e Cuba. Está aqui o link para o meu site, para o meu blog, Pobreza das Nações. E também tem o link do Ministério para que você possa fazer todas as suas pesquisas, os valores, os produtos da relação comercial Brasil e Cuba. Vamos fugir dos discursos rasos, vamos sempre aprofundar o nosso discurso, porque só assim nós vamos entender a verdadeira realidade do Brasil.